She's perfect. I think we should call her Ellie. Little Ellie. I got a better name. Peaches. Peaches? Why not? Peaches. I love it. Olá, tudo bem? Então, é verdade. Inglês não é difícil. E se você realmente tem interesse e quer aprender, a partir de agora você vai descobrir que você pode. Você vai entender que de forma fácil e interessante chegou a hora de você começar o seu aprendizado. Falar inglês. Não importa onde você estiver. Se você falar inglês, você desenvolve novas conexões e passa a ter o poder de influenciar pessoas em qualquer parte do mundo. Você sem dúvida sabe o quanto importante seria se você falasse inglês. Mas, na verdade, até agora, você ainda vê esse aprendizado como algo difícil, distante da sua realidade. De novo, repetindo, inglês não é difícil e você pode aprender. Assista esse vídeo até o final. Quando terminar, você vai entender por que inglês não é difícil e também saber o que você precisa fazer para de uma vez superar suas dificuldades e de forma fácil começar essa interessante jornada em direção ao seu aprendizado. Para começar, a grande pergunta sempre vai ser: o que eu preciso fazer para começar a aprender inglês? E a melhor resposta para esta pergunta é: primeiro, ter domínio, saber de forma fluente os principais verbos do idioma. Depois, aprender e praticar o uso das estruturas básicas que dão direção ao uso destes verbos. Para qualquer idioma, saber verbos e saber como usá-los é a chave para o aprendizado. Variações de verbos. É isto que faz inglês ser fácil e interessante. Quando conjugamos verbos em inglês, eles mudam muito pouco. Seja lá em que tempo for, eles vão ter no máximo de 4 a 5 variações para cada verbo. Aqui vemos as únicas possíveis variações para cada um destes verbos, começando pelo verbo falar, que em inglês é talk. Seja lá em que tempo você vá falar ou escrever, essas são as únicas possíveis variações para este verbo. Talk, talks, talking e talked. Este primeiro usamos para o presente e o futuro e para quando usamos auxiliares. Este segundo usamos para a terceira pessoa do presente com he, she e it. Em seguida, o uso do ing, talking, que é usado para formar a forma contínua. Aqui, talked, este usamos para o passado simples e também para o passado particípio. Então, no passado simples, pode ser traduzido como falei, falou, falamos, falaram. No passado particípio, é traduzido como falado. E desta mesma forma, segue as variações dos demais verbos. Trabalhar, work, works, working e worked. Jogar, play, plays, playing e played. Ter, have, has, having e had. Comer, eat, eats, eating, ate e eaten. Ir, go, goes, going, went e gone. Note que aqui na parte de baixo aparecem 2 verbos com 5 variações. Nesses casos, os verbos são irregulares e por isso, em alguns casos, apresentam uma variação a mais. Então, de novo,
Em inglês, não importa o tempo ou conjugação que você vai usar. Estas são as únicas possíveis variações para cada um destes verbos. Na grande maioria, 4 variações, em alguns casos, 5 variações. Você deve estar pensando, nossa, inglês é difícil. Para eu falar corretamente todos os tempos, eu vou ter que decorar o mesmo verbo, variando na escrita e na pronúncia de 4 a 5 vezes. O que eu vou mostrar para você agora é de extrema importância para que você entenda o quanto é fácil o uso de verbos em inglês. Para que possamos entender melhor, vamos fazer uma comparação entre variações de verbos em português e em inglês. Vamos pegar como exemplo um verbo que usamos o tempo todo, o verbo falar. Lembrando que em inglês esse verbo tem 4 variações: talk, talks, talking e talked. E em português, você tem ideia de quantas variações tem este verbo? O verbo falar? Ok, vou dar um tempo para você pensar. Oh my God! 50 variações. É isto mesmo, 50 variações. Então, para você dizer que você domina este verbo em português, você tem que saber todas essas variações. Exatamente 50 variações. Mas você deve estar pensando, mas eu não sei, eu não preciso usar todas essas variações. Na verdade, se você fala um português normal, um português aceitável, tipo na escola, no trabalho, você talvez nunca parou para pensar sobre isso. Mas, se você olhar para esse quadro, você vai ver que você domina a grande maioria dessas variações. Só para usar os tempos básicos, presente, passado e futuro, você já tem que saber pelo menos 13 variações diferentes para cada verbo que você for usar. É isto. Comparando variações de verbos entre inglês e português, concluímos que o uso de verbos em inglês é muito mais fácil. Muito bem, agora que já vimos que verbos em inglês variam muito pouco, vamos começar vendo algumas conjugações. Vamos começar com o verbo to work, o verbo trabalhar, conjugando I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work e they work. E da mesma forma, segue igual a conjugação de todos os demais verbos em inglês. Então aqui podemos ver que quando conjugamos verbos em inglês, repete-se a mesma forma de escrever do verbo em todas as pessoas, tendo apenas uma pequena variação aqui no he, she e it, onde acrescentamos um s. Podemos então dizer que conjugar verbos em inglês é muito mais fácil do que em português. Vamos agora, baseado nessa forma de conjugação, começar a montar frases no presente simples usando estes verbos. Primeira, eu amo você. Então, passando para o inglês, I love you. Usamos aqui primeiro a pessoa I, depois o verbo conjugado com o I e depois a palavra você. Se for ela ama você, vai ser she loves you. Agora, com o uso da terceira pessoa she, lembra da conjugação? Temos que colocar o S aqui no verbo. Outra frase, eles trabalham em São Paulo. They work in São Paulo. Também uma frase simples, primeiro o sujeito eles, depois o verbo conjugado work. Não precisa do S, porque não é he, she ou it. E por último, o resto da frase, em São Paulo. Revendo essas 3 frases, notamos que elas estão
nas formas afirmativas. I love you, she loves you, they work in São Paulo. Agora vem a pergunta: como transformar essas frases afirmativas em negativas e interrogativas? E a resposta para essa pergunta é: uso de auxiliares. São os auxiliares que direcionam os verbos em inglês. Com a ajuda deles, os verbos não precisam ter muitas variações. A língua inglesa, de maneira geral, tem 8 auxiliares. E são eles que ajudam a transformar as frases em negativas e interrogativas. E mais importante ainda, os auxiliares definem o tempo dos verbos, indicando se eles estão no presente, no passado ou no futuro. É hora então de conhecermos os 2 auxiliares mais importantes da linguagem. Uso dos auxiliares do presente, do e does. Vamos ver então como usar essas 2 palavrinhas, do e does, auxiliares do presente. Temos aqui uma frase afirmativa, I work in São Paulo. Então, aqui, como já vimos, não precisa do uso do auxiliar, porque a frase é afirmativa. Passando para o negativo, vai ser I do not work in São Paulo. Aqui, então, vem a palavra do, usada como auxiliar. Note que ela é colocada logo depois da pessoa, que no caso é o I. E logo em seguida vem a palavra not. O do é usado aqui apenas como auxiliar do verbo principal work, indicando que a frase é negativa. Na frase, o do não tem tradução. Ele é só usado para auxiliar o verbo a fazer a negação. Outra frase, they do not like pizza. A mesma coisa nessa frase. Primeiro, o sujeito, no plural they, depois vem o do not, negando o verbo. Vamos ver agora o uso do auxiliar does. Ele funciona da mesma forma que o do. A diferença é que ele é usado em frases com he, she e it. Afirmativa, she loves her boyfriend. Agora na negativa, usando o auxiliar does, she does not love her boyfriend. A mesma coisa, primeiro a pessoa, she, depois vem o does not, negando o verbo love. Para facilitar a comunicação, na maioria das vezes, principalmente quando falamos, usamos o do not e o does not de forma contraída. O do not vai ser don't e o does not, doesn't. Então podemos dizer do not ou don't, ou does not ou doesn't. Vamos agora usar os auxiliares do e does para formar a forma interrogativa. De novo, usando o verbo to work. Afirmativa, they work em São Paulo. Interrogativa, do they work em São Paulo? E vai funcionar sempre assim. O auxiliar é posicionado antes da pessoa. Outro exemplo, afirmativa, she loves her boyfriend. Interrogativa, does she love her boyfriend? E aqui, de novo, o does antes da pessoa. Agora, usando o verbo to live, que é morar, vamos ver o uso das 3 formas juntas. Afirmativa, we live in Brazil. Negativa, we do not live in Brazil. Interrogativa, do we live in Brazil? Vamos ver agora o uso das 3 formas de forma prática. Do you want a chocolate? I don't have an answer. I love you! She loves me. She likes music. Music. She likes music.
You know who I am? My mommy doesn't hate me. I don't know. I love you. Forrest, you don't know what love is. Honey, Yes, dear. do you love me? What? You know I do. Okay. Okay. Então é isso. Neste vídeo você viu um resumo das estruturas mais importantes da linguagem. Uma vez dominando essa parte básica do idioma, acredite, todo o resto vai ficar muito mais fácil. Então, acho que chegou a hora de você dar seu primeiro passo e finalmente começar a aprender.